Vamos iniciar mais uma aula de arte. Hoje nós estudaremos sobre a vida e a obra de um famoso pintor brasileiro. O nome dele é Cândido Portinari. Cândido Portinari, ele nasceu em 1903, numa pequena cidade do interior de São Paulo. Ele, desde pequeno, teve essa vivência, esse contato com a natureza, assim como a pintora Tarsila do Amaral, que nós já estudamos. Ele cresceu nesse ambiente rural, mas ele não se dedicou tanto aos estudos, ele nem chegou a terminar o ensino primário. Mas desde pequeno, a família de Portinari percebia que ele tinha um grande talento para as artes. Quando ele completou 14 anos de idade, chegou na cidade dele alguns pintores italianos que foram reformar uma igreja e eles convidaram Portinari para participar dessa reforma. E aí foi que Portinari percebeu realmente o talento que ele tinha com a pintura, com a arte. E aí, quando ele tinha 15 anos, ele decidiu ir embora da sua cidade e ele foi morar no Rio de Janeiro. E lá ele se matriculou numa escola de artes para aprimorar o seu talento. Portinari começou a fazer muito sucesso lá na escola de artes. Quando ele tinha 20 anos, ele já era um pintor reconhecido. Ele já era reconhecido pelos professores da escola, por outros pintores, e a sua fama começou a ganhar o mundo inteiro. Porque a imprensa, que naquela época era o jornal escrito, não tinha internet naquela época. Então as obras de Portinari começaram a ficar famosas através do jornal impresso, no papel. E aí ele começou a pintar grandes murais. Ele deixou um pouco a pintura de quadros e começou a pintar grandes murais. Essa foto que nós estamos vendo é de um dos painéis mais famosos do Portinari. O nome desse painel é Guerra e Paz e ele foi pintado de 1952 a 1956. Esse foi um presente, foi encomendado pelo governo brasileiro como presente para a ONU e a sua sede que fica lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Então veja como a fama do Portinari já estava grande, o seu trabalho já estava reconhecido fora do Brasil. E esse painel ele é muito famoso. As pessoas até hoje ficam impressionadas pelos mínimos detalhes, o cuidado que Portinari teve de pintar os mínimos detalhes. E esse painel ele retrata cenas de alegria e cenas de tristeza. Vejam como ele pintou cada detalhe, cada personagem do quadro com bastante cuidado. Essa era uma marca do Portinari. Ele pintava grandes painéis, mas ele tinha o cuidado de pintar cada detalhe. Vamos ver agora algumas das obras do Portinari. Uma coisa que chama também bastante atenção nas obras de Portinari é que ele gostava muito de retratar a infância. Ele pinta muitas obras com brincadeiras, crianças brincando, e ele disse que gostava de retratar as crianças porque ele via as crianças como anjos. E ele também nessas obras, ele relembrava a sua infância, aquela infância do interior, onde as crianças brincam na rua, não tem trânsito, né? Não tem grandes movimentos, as crianças têm mais contato com a natureza, e ele pintou muito disso nas suas obras. Esse quadro que nós estamos vendo na tela retrata um menino, provavelmente com um chapéu de papel, né? E um peão na mão. O título desse quadro é Menino com Peão, e ele pintou no ano de 1947. Vejam também aqui outro quadro que ele retrata crianças brincando. Os meninos estão brincando, não é isso? Vejam que tem cores, o amarelo, o vermelho, o violeta. Então, quando ele retratava a infância, geralmente ele usava muitas cores coloridas para demonstrar a alegria que é ser criança. E nesse quadro nós temos dois meninos que estão plantando bananeira e que tem um burrinho ao fundo. Então, a gente sabe que esse quadro remete a uma zona rural,
ou seja, aquela área, né, que ele cresceu, aquela zona, né, com animais, com bastante plantas, com bastante natureza. E o tema central das obras de Portinari era o homem, era a vivência do homem brasileiro. Ele sempre pintou muito sobre o nosso país, assim como a Tarsila. Aqui nós temos um dos quadros mais famosos de Portinari, é Menino Soltando Pipas. Ele pintou esse quadro no ano de 1947. Portinari pintou quase 5.000 quadros, de pequenos esboços a grandes murais. Então ele não só pintava quadros pequenos, mas também ele pintava grandes murais, como aquele da ONU que a tia acabou de apresentar. Então essa obra que nós estamos vendo na tela é chamada de Menino Soltando Pipas e ela foi criada no ano de 1947. Reparem como ele retrata as crianças brincando, né? O colorido das pipas, as crianças alegres, soltas. Isso retrata muito a infância que ele teve. Outro quadro também que remete à infância é chamado de Futebol. E esse quadro é do ano de 1935. Ele retratou porque ele sentia saudade das peladas que ele jogava na infância. Né? Esse jogo de futebol na rua, no campo de terra, de barro, retrata muito bem a infância e a cidade onde ele cresceu. Esse quadro ele foi reconhecido mundialmente e ele hoje fica nos Estados Unidos, onde ele foi reconhecido, ganhou um prêmio como pintor do ano. Então, Portinari ele ficou muito famoso retratando coisas simples da sua infância, do seu país. Temos aqui outros quadros com relação à infância. Nós estamos vendo meninos brincando em mangueiras, né, que eram grandes árvores que tinham lá no sítio onde ele cresceu. Então, da mesma forma que ele retratou as pipas alegres, aqui nós também vemos as crianças com roupas alegres. E também teve uma fase do Portinari que ele trabalhou com o cubismo. Lembram que a Tarsila do Amaral também trabalhou com o cubismo? Vejam que aqui nós temos esse espantalho que ele fez numa fase cubista. Então, o que é que ele trabalhou? Ele trabalhou muito formas geométricas. E esse espantalho, ele retratou porque ele disse que quando era criança, ele tinha muito medo desses espantalhos. Porque esses espantalhos, eles são usados nas grandes plantações para espantar os bichos, né, os pássaros que vinham comer as plantações. E o Portinari, quando era criança, ele tinha muito medo desses espantalhos. E aí, em 1940, ele resolveu pintar esses espantalhos que ele via na infância. Hoje a nossa aula acaba aqui. Na próxima aula, nós continuaremos aprendendo mais sobre a vida e a obra de Cândido Portinari.